Olá, e o que eu diria? Hoje mais um episódio que vamos trazer hoje com o tema conhecimento espiritual, no contexto da família. Como falar com quem amamos? Logicamente que embasado na doutrina espírita. O conhecimento espiritual é a espiritualidade e a morte no diálogo familiar. Nós podemos encontrar várias abordagens no Livro dos Espíritos, na questão 150, 165. Tem passagens também no Céu e Inferno, todas de Allan Kardec. Tem uma passagem também no Nosso Lar, de Chico Xavier, psicografado, né, do nosso irmão André Luiz. O que nós vamos hoje abordar? É esse contexto de família. Famílias que falam sobre a vida além da morte vivem mais em paz, têm mais amor e mais propósito. Por isso que os laços de afeição formados na Terra se prolongam no além, e os reencontros são uma das maiores alegrias do mundo espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 160. Então a gente vê que isso realmente é uma alegria, é uma esperança que dá. Há uma pergunta que toda família evita, mas que um dia não tem como escapar. E quando chega, filhos choram sem entender, idosos morrem com medo e ninguém sabe o que dizer. A doutrina espírita nos ensina a mudar isso. E como é que a gente pode falar sobre isso? Bom, vamos ver aqui, eu vou trazer para vocês uma história, tá? O silêncio que fere. O avô de Lucas tinha 78 anos quando o médico deu o diagnóstico. A família fez um pacto não dito. Ninguém falaria sobre a morte. Toda a visita era de otimismo forçado. O avô desencanou sem poder dizer o que sentia. Lucas, agora adulto, carrega até hoje o peso de não ter tido essa conversa. Quanto amor não dito fica preso no silêncio do medo. E se a sua família pudesse falar sobre a morte com serenidade, e isso fortalecesse o amor entre vocês? Bom, vamos então ver o que a gente pode abordar. Os laços de familiares, eles vão além da morte. Kardec ensina que os vínculos afetivos criados na Terra persistem no plano espiritual. Famílias que se amaram se reencontram, se reconhecem e continuam evoluindo juntas. O amor é o elo eterno. Ou seja, o amor não morre com o desencarne de um ente querido. E como a gente pode explicar isso para as crianças? A doutrina nos oferece uma linguagem natural. O vovô foi para uma vida diferente, onde continua existindo e ainda nos ama. Crianças que crescem com essa visão têm menos medo e mais fé. A gente pega também uma passagem lá no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 164. A família não é um acidente, é um contrato de almas que escolheram crescer juntas nesta vida e além dela. Como a gente pode falar sobre morte em família, que é um tema muito difícil de ser abordado para algumas famílias? Bom, vamos pegar aqui, por exemplo, com as crianças. Uma linguagem simples e natural. O corpo parou, mas o espírito continua. Evite expressões como foi embora para sempre ou Deus levou, sem explicação nenhuma. Crianças suportam a verdade amorosa melhor do que o silêncio que não diz nada. Como é que a gente fala e aborda isso com os idosos? Perguntem como eles se sentem sobre a partida. Ouça sem interromper. Compartilhe textos consoladores, especialmente Nosso Lar. Tem muitos textos explicativos. E no livro Céu e Inferno também tem mais coisas ali para reforçar isso, que descrevem a vida além, com riquezas e com detalhes, com carinho para passar essas informações. E para os adultos em luto? Não diga foi a vontade de Deus, sem contexto. Ofereça presença, escuta e depois, no momento certo, o conhecimento espírita, que explica como
é essa transição, essa continuidade, não como uma perda definitiva, mas uma viagem, uma viagem que vai ficar ausente, porque nesses contextos a gente entende, olha, é uma viagem, a gente começa uma viagem e vai ficar um tempo afastado, pois é, uma viagem realmente está indo para um outro plano. Fica muito mais explicativo, muito mais consolador do que simplesmente Deus levou, foi a vontade de Deus. A família é o conhecimento que une e consola. Quando se tem conhecimento, a união é muito maior. Uma família que fala sobre a morte vive mais plenamente. A gente pode falar de morte, a gente pode falar com uma palavra mais amena, desencarne, porque o espírito permanece. E o que esse conhecimento espírita oferece à família? Pois é uma linguagem para conversar sobre a morte sem traumas, porque a gente dá uma explicação. O que fica é o corpo físico, o espírito prossegue a viagem. É um consolo real para o luto. Não é a morte como fim, ou seja, ninguém perdeu ninguém. É apenas uma separação temporária. E isso nos dá esperança de um reencontro com entes queridos. Mas veja bem, esse reencontro é possível quando nós estamos equilibrados, bem conduzidos, bem esclarecidos sobre esse assunto. Se nós tivermos transtornos, a dificuldade permanece aqui, permanece lá também. Um senso de missão familiar. Todos nós aqui viemos juntos para crescer, para aprender, para desenvolver conhecimentos, sair melhor do que aqui chegamos. E isso faz parte da vida, essa evolução. E o desapego dos bens materiais. Ou seja, ninguém leva o que juntou, amealhou por aqui. Tudo fica por aqui. O que a gente leva são os afetos, os amores das nossas vidas, o nosso conhecimento, o bem que a gente fez, isso permanece conosco sempre. E quais são as atitudes práticas em família? Falar abertamente sobre a vida espiritual às crianças. Elas saber que a vida continua. Visitar enfermos e idosos com serenidade e fé, passando linguagem de otimismo, de esperança, e não de tristeza, de choros. Realizar orações coletivas por quem partiu. Reúne-se e faz preces por aquele que partiu. São vibrações que, com certeza, se bem amorosas, vão trazer muito conforto para onde se foi. Estudar juntos textos espíritas sobre a vida após a morte, porque a gente sabe que o desencarne ele é natural e a vida continua. E esses textos espíritas explicam em maiores detalhes como isso funciona, como o nosso comportamento, quais são as emoções que a gente pode ter, trabalhar isso fortemente. E sempre celebrar a vida e o amor. Não é porque tem a interrupção, o desencarne que acabou, não, a vida continua. E o amor, esse sentimento por excelência, permanece vivo sempre. Ele transcende esse mundo físico e chega ao mundo espiritual. É um laço que une todos nós. Como é que a gente pode fazer essa aplicação prática disso? Essa semana você pode experimentar 3 coisas. Por exemplo, inicie uma conversa em família. Essa semana escolha um momento tranquilo e diga: já pensei no que acontece depois da morte. Vocês pensam nisso? Deixe o diálogo fluir sem pressão. Uma outra alternativa, leia Nosso Lar em voz alta. Escolha um trecho do livro de André Luiz, Nosso Lar, capítulo 1 ou 2, e leia para um familiar. Observe as reações e convide para uma reflexão. Uma terceira possibilidade também, ore pelos que já partiram. Em família, faça uma prece de amor pelos entes queridos que já passaram para o plano espiritual. Crie um ritual de lembrança com gratidão, não de choro, mas sabendo que vai ter um reencontro no futuro. Ou seja, essa possibilidade gera uma esperança e uma alegria interior. A maior herança que podemos deixar à família é a certeza de que o amor não morre. E podemos dizer que famílias que conhecem a doutrina espírita não temem a morte, elas a compreendem. E o amor que cultivaram aqui será o elo de reencontro no além.
Então, os vínculos da vida familiar transcendem a morte. O que nós criamos de vínculos aqui, eles vão levar consigo os nossos relacionamentos, os nossos amores, eles perpetuam. É ensinamento espírita. Falar sobre a transição com as crianças e idosos é um ato de amor. Ou seja, quem está chegando agora saber que tem uma caminhada pela frente e quem já está no fim dessa caminhada sabe que ela encerra no plano físico, mas ela continua no mundo espiritual. E esses laços de amor não se rompem com o desencarne. E o conhecimento espírita transforma o luto em esperança de reencontro. Mas não é somente aquela certeza que vai. Tem alguns detalhes. Você tem que se manter sereno, tranquilo, aceitar que essa interrupção acontece, mas ela não é definitiva. Trabalhar esses bons sentimentos facilitam bastante que você mantenha esse sentimento vivo, que o amor permanece. Uma vez pode acontecer a separação, mas ela é temporária. E nós convidamos para uma roda de conversa. Como a sua família fala ou evita falar sobre a morte? O que muda com o que nós aprendemos hoje? Pensem.